Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu vou aguardar uns minutinhos até os novos seguidores chegar. Oi Mara, oi Lucinei, oi Bruna, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os gatilhos da ansiedade. Então eu só peço que vocês aguardem uns minutinhos para que o pessoal possa vir se chegando e a gente vai começar a falar, viu? E aí, como que vocês estão? Tá muito quente na cidade de vocês? Porque aqui onde eu moro tá um forno. Oi Adriana, oi Ednei, bem-vindos à nossa live de hoje. Eu tava aqui perguntando pro pessoal como é que tá na cidade de vocês, porque na minha tá só por Deus. É 41, 42, 43, quando não 45 graus. Muita coisa. Oi Mariana, Vera, Narcisa Gomes, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os gatilhos da ansiedade. E eu quero te fazer essa pergunta. Você sabe como que vem a sua ansiedade? Qual que é o gatilho principal? O que acontece que de repente você fica ansioso? Conta pra mim aí nos comentários. Mara, tá 35 graus? Oh, meu pai, ia ser maravilhoso se tivesse 35 graus aqui também. Aqui tá um absurdo. Oi, Simone, bem-vinda. E aí, gente, você sabe aquilo que gera em você? O que é esse gatilho? O gatilho, como o nome já diz, é um gatilho, né? É uma situação que acontece que, diante dessa situação, outra situação vem. E na ansiedade não é diferente, porque o ansioso, ele tem os momentos dele que ele não está ansioso. Que tá tudo bem, vamos dizer assim. Que tá tudo tranquilo. Só que vem situações essas, que precisam ser elaboradas dentro dele. Depois eu vou explicar mais sobre. E situações que são pessoas ao redor que proporciona, são pessoas ao redor que causa, vamos colocar isso. Como, por exemplo, quando alguém demora para responder a mensagem. Eu acho que alguém nessa live vai se identificar. Já teve algum gatilho, já teve aí um excesso de ansiedade porque alguém demorou para responder a sua mensagem? Gente, eu posso ser sincera em afirmar que eu já tive, que isso já foi um gatilho para mim. Quando alguém eu pergunto alguma coisa e a pessoa demora 1, 2 dias e eu fico lá esperando a resposta e ninguém e ninguém responde, ninguém aparece. É muito ruim. Isso é um gatilho. Aí o cérebro já começa a criar coisas. Por que essa pessoa não me respondeu? Quando é uma pessoa aleatória, vamos dizer. Ah, essa pessoa não gosta de mim. Ah, essa pessoa não quer mais falar comigo. E quando é alguém que você conhece, também tem essas hipóteses, mas tem aquela hipótese de: será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu algum acidente? Será que a pessoa tá precisando de ajuda? Será que morreu? Será que tá viva? Tudo isso vem na mente do ansioso quando tem esse gatilho que o outro faz. Lembra que eu falei para vocês no início? Tem aqueles gatilhos que o outro gera e aquele que nós mesmos criamos. Depois também tem aquele gatilho: nossa, esse você vai falar assim, Jéssica, eu sou desse jeito. Sabe qual que é? Quando você tem uma encomenda prestes a chegar do correio. E aí o correio te dá um prazo. Por exemplo, 7 dias vai chegar. Deu o fim dos 7 dias, entrando pro 8º dia, você já tá naquele desespero.
Por que que a minha encomenda não chegou ainda? Aí eu vou ligar lá para reclamar. Aí o rastreio tá dizendo que já tá na cidade. Por que que o correio não veio entregar? Você já começa a ter um transtorno, a ficar preocupado, a ficar ansioso porque a sua encomenda não chega. E aqui em casa também é assim. Hoje até menos. Hoje eu falo que eu consigo controlar um pouco melhor ou muito melhor a minha ansiedade, porque eu comprei uma panela elétrica. Eu só vou contar essa história para vocês entenderem. Eu comprei uma panela elétrica já tem 28 dias. 28 dias que eu comprei essa. Ai, bem-vindo, pessoal que tá chegando agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Silvia, Eliane, João, bem-vindos, tá? Nós estamos falando sobre o gatilho da ansiedade. Quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para colocar aí alguma questão, o que vocês quiserem trazer, eu vou estar aí respondendo e a gente vai estar interagindo. Pois então, eu estava falando sobre os gatilhos e o meu gatilho, como ele está um pouco mais controlado, né, bem menos alto, e eu estava falando que eu comprei uma panela de elétrica. Gente, tem 30 dias que essa panela não chega. Tudo bem, eu estou mantendo a calma, mantendo o controle, à espera desse produto. Fiz a minha reclamação como consumidora no Reclame Aqui. Isso eu tô falando de mim, mas imagina para uma pessoa que sofre de ansiedade. Ter que esperar 30 dias para o produto chegar, quando o produto tá lá, é para chegar em 10 dias, 7 dias. É frustrante, é angustiante. A pessoa fica inquieta, ela fica olhando o celular toda hora para ver se já moveu o rastreio, e o rastreio não se move, aí ela começa a ficar irritada, acaba sobrando para quem tá ao redor, né? Quando a gente cria expectativas demais sobre uma pessoa, isso gera um gatilho de ansiedade. Por quê? A pessoa ansiosa, ela tem em mente que o outro vai tratar ela da mesma forma que ela trata. Por isso, ela se esforça para tratar a outra pessoa muito bem, para que aquilo seja algo recíproco. E quando não é o recíproco, ela fica muito frustrada e a frustração é um gatilho para a ansiedade. Então, colocar expectativas demais no outro é um gatilho para a ansiedade. Jéssica, mas e aí? Quem que é culpado? Quem não está correspondendo a essas expectativas ou quem está se sentindo dessa forma? Aí é onde eu falo para vocês que é uma parte que a pessoa ansiosa tem que trabalhar. Porque é ela que está colocando expectativas demais no outro. O outro pode ou não suprir essas expectativas. Não é algo necessariamente obrigatório. Mas e ela? Como que faz quando isso não acontece? Quando essa pessoa não atende? Isso é um gatilho para a ansiedade, onde tem aquelas crises, surtos, que a gente já discorreu em outras lives. Você aí é uma pessoa que cria expectativa demais sobre os outros? Hein? O que você me diz? Quando a pessoa se sente ameaçada, seja por algo ou seja por alguém. E aí entra aquela parte que eu falei para vocês bem lá no comecinho, quando eu falo que a ansiedade é um recurso natural do nosso organismo, da nossa mente, do nosso corpo. Por quê? Ela precisa ser ativada quando a gente está em situações de perigo, situações que a gente precisa ali tomar uma decisão sobre correr ou sobre ficar. É aí que você precisa aumentar a sua ansiedade, descarregar essa adrenalina e falar, se eu decidir se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e aí o que eu faço? Só que aí tem relação também esse medo de se sentir ameaçado por outras pessoas. E aí já não entra só as situações que são as situações naturais, diante de um assalto, em um acidente, também quando se é intimidado, quando alguém bota o dedo ali na sua cara, quando alguém te gera muito medo, principalmente nas relações abusivas,
Normalmente, as pessoas que sofrem de relações abusivas, elas também sofrem de uma ansiedade elevada. O gatilho da ansiedade está ali a todo instante, a todo momento. Ela não consegue decidir o que ela vai fazer. E aí, ela fica o quê? Ansiosa, e diante dessa ansiedade vem todos aqueles outros sintomas que a gente conversou. Quando a pessoa precisa falar em público, nossa, falar em público, isso é difícil até pra mim, gente. Eu falo que eu faço as lives aqui, faço os vídeos, mas é um desafio que eu vou rompendo a cada dia para poder fazer, porque por mim mesmo eu não faria. É muito difícil você ter que se expor para as outras pessoas e aí tem aquele medo da crítica. E é o que acontece aqui quando o ansioso ele tem que se expor, quando ele tem que falar em público, ele fica com medo do que as pessoas vão dizer, se elas vão criticar ou não. E aí ele fica ali tentando a todo momento suprir essas expectativas. Isso acontece. Lucimara, oi. David Cabide, oi. K, oi. Beto, oi. Patrícia, oi. Bem-vindos, pessoal. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Vamos falar sobre os gatilhos da ansiedade? Você aí que está entrando é uma pessoa ansiosa? Sofre com ansiedade? Se sim, responde aí nos comentários e a gente vai conversar. Então eu estava falando sobre isso, de a todo momento tentar suprir essas expectativas do outro sempre pensar bem ou da outra pessoa estar sempre satisfeita. Isso gera um gatilho, a pessoa fica ansiosa porque a gente nunca vai conseguir responder 100% aquilo que o outro espera. Não tem jeito, alguma coisa a gente vai falhar e o medo da falha assusta. E em ansiosos assusta ainda mais. Olha, essa é interessantíssima. Presta bem atenção no que eu vou falar. Um gatilho para ansiedade é quando você consegue perceber no outro, na outra pessoa, que ela tá mentindo. Ô Jéssica, mas e aí? Todo mundo é evidente? Agora eu tenho dom de saber que o outro mente ou não? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho que eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Eu acho que sim, mas eu vou falar de novo aqui na live. Nós produzimos microexpressões faciais. E essas microexpressões são reconhecimento. Nós conseguimos identificar no outro, reconhecer no outro quando ele está usando microexpressões de que está mentindo, de que está escondendo alguma coisa. A gente faz esse reconhecimento. A gente consegue entender aquilo como algo que o outro está querendo nos dizer, mas não consegue. Faz sentido para vocês? E aí não é o sexto sentido, ou poderia chamar isso de sexto sentido também. É essa leitura que a gente faz daquilo que a outra pessoa expressa. Incrível. Então você consegue discernir quando o outro está mentindo, normalmente, né? Uma grande maioria, quando o outro não está mentindo, quando ele está falando a verdade, por causa do que ele demonstra ali no rosto dele. E aí, voltando a falar aqui, porque isso é um gatilho? Porque a pessoa ansiosa, ela sabe que a pessoa tá mentindo. Ela fica, eu sei que você tá me escondendo alguma coisa, eu sei que você tá me escondendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí ela vai cobrar do outro para falar, o outro não vai falar. E ela ainda vai continuar com essa sensação. Então, isso vai gerar uma ansiedade, isso vai gerar um transtorno, isso vai gerar um incômodo, uma desconfiança. E é um gatilho da ansiedade. Então, notar que o outro está mentindo, perceber, fazer essa leitura, gera ansiedade, principalmente também quando você não quer acreditar. É igual casos de homens que estão traindo as esposas e as esposas reconhecem esse tipo de leitura no rosto deles, mas elas fingem demência, né? Não, vou ver, não quero acreditar e pronto, segue a vida ali. Segue o baile como se nada tivesse acontecido e tudo bem. Mas quando ela se incomoda, vem a ansiedade. Perceber quando a pessoa que você ama está diferente,
quando, sei lá, não rola mais aquela química, não rola mais aquela coisa, aquele sentimento, aquela conexão. Então você percebe que a pessoa está se afastando cada dia mais, sem motivo nenhum. E aí isso também é um gatilho para ansiedade. Não querer desagradar os outros, eu já falei, né, que é sobre você querer suprir as expectativas sempre da outra pessoa. Sempre assim, eu faço, sim, 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 não conseguir dizer não. Isso gera uma insatisfação pessoal, que é um gatilho para ansiedade também. Se sentir sob pressão. Tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão. Por quê? O trabalhar sob pressão requer que tenha alguém ali na sua cabeça, falando o tempo todo, te pressionando o tempo todo sobre algo, sobre alguma meta, sobre algum objetivo, sobre algo que vai demandar muito de si mesmo. E aí é onde vem a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa entende que ela está numa situação de perigo, numa situação que ela precisa ter uma decisão rápida, que ela precisa, tem algo ali iminente que pode acontecer. Se sentir inferior diante de pessoas, de outras pessoas que você acredita serem mais intelectuais, serem superior a você. É igual quando uma pessoa muito fã de algum famoso, ela se encontra com aquela pessoa e ela não sabe o que ela fala, ela não lembra como que fala, ela não lembra como que escreve, ela não lembra o nome dela, ela não lembra se está de dia, de noite, porque ali gerou um gatilho da ansiedade, foi lá em cima e deu aquele famoso branco. Sabe que a gente fala muito na escola isso. Eu tive um branco na prova, eu sabia tudo e agora eu esqueci, eu não sei mais nada. Então, quando você se sente inferior diante de uma pessoa que você considera superior a você, acontece o gatilho da ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade, vai vendo que agora eu já quero trazer alguns conteúdos para a gente finalizar. Mas eu quero que você que está me assistindo, comenta aí o que você está achando, comenta aí também a sua dúvida, a sua pergunta. Aproveita, gente, que esse é o momento para a gente falar sobre ansiedade agora. Então, essa é a sua oportunidade. Eu quero que você tire todas as suas dúvidas e não saia daqui sem tirar elas. Então, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela vai pedir desculpa por tudo. Por quê? Porque ela acredita que está fazendo tudo errado. Lembra de querer suprir as expectativas do outro? Então eu sempre vou me sentir incapaz, nunca vou me sentir suficiente. E aí, sempre que o outro me repreender, eu vou ficar pedindo desculpa. Me desculpa porque eu não peguei a roupa do varal. Me desculpa porque eu não lavei a louça. Me desculpa por isso. Me desculpa por aquilo. Ela vai chorar entre pequenas discussões, que é algo muito óbvio. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não consegue discutir sem chorar. Eu não consigo explicar isso para vocês, porque que isso acontece, porque que sempre começou uma discussão, ela vai chorar. Se sentir inseguro sempre também tem a ver com as coisas que a gente falou anteriormente. Ela vai reprimir os seus sentimentos por medo de ninguém entender. Então ela sabe que ela tem que falar, ela sabe que ela tem que expor aquilo para alguém. Olha, eu não tô gostando disso. Olha, eu preciso daquilo. Olha, eu não vou poder fazer isso. Mas ela fica com medo de falar porque ela acha que ninguém vai entender aquilo que ela quer dizer. E até às vezes quando ela diz, isso acaba se tornando uma verdade, porque até às vezes quando ela diz, ela não consegue explicar da forma correta e o outro realmente acaba entendendo tudo errado. É na onde vai gerar desculpa, onde vai gerar esse sentimento de insatisfação e é todo um ciclo vicioso de uma coisa que está ligada na outra. Sempre vai achar que está incomodando, então todas essas coisas aqui que eu tô dizendo, vai pedir desculpa por tudo, chorar em pequenas discussões, se sentir inseguro, reprimir os sentimentos, sempre achar que está incomodando, tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Sempre vão estar correlacionadas, porque
Se você chora, você está se sentindo mal. Se você está se sentindo mal, é por causa desses sentimentos que você tem, de não conseguir se expressar, de não conseguir fazer com que o outro entenda aquilo que você está falando. É muito frustrante, é desestabilizador. Mas vamos lá, gente. Qual pergunta que você tem? E aí, comentem aí. Comentem aí que eu quero ouvir. O que você tem a dizer sobre depressão? Opa, sobre ansiedade, os gatilhos da ansiedade. Depressão foi na nossa outra live. Não tem nada a ver com essa, é porque eu tô aqui vendo a minha folhinha, eu tô girando ela, e aí na hora que eu tava falando com vocês, eu tava vendo ansiedade e depressão e falando com vocês, por isso que veio na minha mente. O mais famoso em psicanálise, que é o ato falho. Vamos lá, você tem alguma dúvida sobre o gatilho da ansiedade? Já vocês lembram como que é, quais são os sentimentos que a pessoa ansiosa tem? Eu vou colocar aqui para vocês para fazer um breve resumo. A pessoa ansiosa, ela começa a ter palpitações, a dar uma taquicardia, ela sente falta de ar, parece que ela respira, mas o ar não vem. Ela começa também a ter alguns tiques, então ela fica assim com a mão, ou ela fica mexendo o pé, ou ela fica muito inquieta. Então você consegue reconhecer e perceber se alguém está ansioso com isso. Ou ela mexe no cabelo, sempre vai ter algum tiquezinho de ficar balançando a cabeça, balançando as pernas. Você vai perceber tudo isso. Depois tem o quê? Quais são os outros sintomas? Bem-vindos! Bem-vindos à nossa live de hoje, onde estou falando sobre gatilhos da ansiedade. Isso, comentários, é isso que eu quero ver de vocês. Vamos ler esse comentário aqui. O caso da minha ansiedade, ela começou a se manifestar no meu corpo, queria ficar cutucando o meu dedão o tempo inteiro, ao ponto de quase precisar fazer cirurgia. Tem outras formas de manifestação no corpo? Muito bacana, Valesca, essa pergunta sua. Porque tem outras formas de manifestação no corpo que é através de alergia. O corpo começa a ter a somatização, aquilo que a gente fala. No seu caso, você induziu essa somatização, né? Como você disse, você quase precisou de cirurgia. Eita, foi sério mesmo. Mas a alergia é uma também das formas mais comuns de manifestação no corpo. O aumento da pressão arterial ou a diminuição da pressão, isso são coisas que a gente consegue reconhecer quando você está ali aferindo mesmo na prática, você está vendo que aquilo está acontecendo, então não é algo só imaginário. Eu tive uma paciente, vou contar um caso para vocês. Uma vez que ela tinha muita alergia no corpo e ela não sabia o porquê dessas alergias. Ela não conseguia entender porque não passava. Ela já tinha feito de tudo, ela já tinha tomado remédio, ela já tinha tomado, como que chama? Esqueci os remédios como que chama os remédios para alergia. Ela já tinha feito vários tratamentos, mas essa alergia não passava de forma alguma. E ela me procurou falando assim, ó, Jéssica, eu tenho essa alergia, ninguém sabe o que é, eu sei que você faz hipnose, então eu queria que você me ajudasse. Porque eu não consigo tratar. De repente eu tô conversando e começa a aparecer uns vergão vermelho pela minha cara. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver o que eu posso fazer por você. A gente iniciou um tratamento de hipnose, com hipnoterapia. E sabe que foi incrível que eu faço 6 sessões de hipnose e durante a quarta sessão, acho que a quarta sessão, eu comecei a fazer uma regressão com ela.
para poder identificar, para ela poder ir para aquele local exato da onde tinha sido esse gatilho, do que tinha acontecido, para a gente poder elaborar e para que isso sumisse. E antes eu já vinha fazendo outros tipos de hipnoterapia para que viesse diminuir essa reação alérgica que o corpo dela tinha contra ela mesma. Aí a gente descobriu que foi na hora do parto da filha dela. Vocês acreditam nisso? Olha que coisa. Na hora do parto da filha, ela ficou com medo de não conseguir ter esse parto. E também porque a filha era prematura. Então, ó, teve o medo de não conseguir parir, de não conseguir porque foi um parto normal, mesmo sendo prematuro. E ainda o bebê teve que ficar internado e aí teve aquele medo, vamos dizer, a ansiedade do tempo que a filha precisa ficar naquele hospital. E aí isso gerou essa autodefesa no corpo dela, na onde o corpo se atacava, é autoimune que a gente chama. Então o corpo dela começou a se atacar, mas tudo isso somatizando no emocional, para que ela conseguisse identificar e elaborar o que tinha gerado isso. Não é incrível? Aí a gente fez as sessões de hipnose, conseguiu identificar ainda muito mais coisas, que eu não vou trazer aqui para vocês. E no fim das 6 sessões, ela ficou totalmente livre dessa alergia. Porque era algo literalmente emocional, era algo ligado ao físico, sim, mas sem um porquê físico. Ó, você tá tendo essa alergia porque você tá comendo tal coisa. Não, os médicos não conseguiam identificar. E até tomando os medicamentos, o corpo dela ainda reagia dessa maneira. Então ela viu que precisava tirar aquilo do emocional para aquilo sair do físico. E foi o que ela fez. E foi um caso assim de sucesso. Agora, Valesca, voltando aqui a falar sobre a sua história, sobre isso que você trouxe para nós e que eu acho bem interessante. Obrigado por trazer isso. Queria ficar cutucando. Aí você precisa investigar onde que foi o gatilho. Qual foi o gatilho da sua ansiedade? Porque você está me trazendo qual foi a sua reação diante da ansiedade, que foi ficar cutucando esse dedão. Mas e o que gerou ela? É isso que precisa ser investigado. É isso que você precisa trabalhar e tratar no processo de análise, ou seja, no tratamento com hipnose, para você entender o momento que isso aconteceu. E a partir do momento que você descobre algo que está ali te incomodando, que você, deixa eu usar uma expressão melhor, a partir do momento que você descobre aquilo que está te incomodando, não tem mais porquê aquilo se permanecer na sua vida. Você entende isso que eu tô querendo te dizer? Eu descobri, olha, foi isso. Ah, trouxe luz, aquilo que a gente chama de insight na psicanálise. Eu tive um insight, foi isso. E agora, o que fazer? É só você que vai poder decidir. Diante desse insight, diante dessa causa que você teve, diante disso que você descobriu, se você vai permitir que isso continue afetando a sua vida ou não. Ontem eu falei sobre ansiedade e psicanálise e eu até conversei com vocês porque eu quero fazer mais uma live falando sobre isso, que é na onde, Valesca, eu vou falar as causas, eu vou falar como que a psicanálise trata, mas como que ela descobre as causas da ansiedade. Quais são as possíveis causas? Hoje eu falei dos gatilhos, daquilo que induz e que também tem a ver com causas, mas eu quero falar de algo bem mais profundo, de algo bem mais íntimo. Ontem a gente falou sobre ansiedade frente à realidade, né? Sobre ansiedade neurótica e ansiedade moral, que é aquela ansiedade frente à realidade, do medo, que é a ansiedade normal, vamos dizer assim, que é aquela ansiedade que você tem que ter diante de um perigo iminente. Depois tem aquela ansiedade neurótica, que é quando você sente que você vai ter uma punição.
que você pode ser punido por alguma atitude instintiva sua, como a do ID, que eu também disse, se você quiser rever essa live. E tem a ansiedade moral, que é aquela que você tem medo de estar ou de não estar fazendo algo errado e você se pergunta a todo momento, será que eu tô, será que é errado, será que não é? A ansiedade neurótica, ela tem mais a ver com a infância, tem a ver com o nascimento, porque relatos da psicanálise diz que o nosso primeiro indício de ansiedade, o primeiro momento que a gente sofre de ansiedade é quando a gente nasce, que a gente sai ali do aconchego do útero, que é um trauma, o primeiro trauma da gente é nascer. Então, quando a gente sai do aconchego do útero, que a gente tem que começar a se virar sozinho, vamos ter que chorar para pedir leite, eu não tenho chorar para trocar a fralda, não tem mais aquela comodidade de estar no útero onde você não precisava fazer nada, simplesmente tinha tudo. Você tinha comida, bebida, sombra e água fresca, não tinha que ninguém trocar sua fralda, não tinha que respirar, que é algo que também é um desconforto ao nascer. E aí ele fala que essa ansiedade neurótica vem aí e ainda tem muito mais coisas que a gente precisa falar, gente. É que hoje eu não vou conseguir falar tudo. E também tem que deixar para mais os outros dias. Amanhã a gente se vê de novo, com certeza. O tema vai ser segredo. Eu vou liberar para vocês só amanhã mesmo, para vocês acompanhar. Ok? Pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, viu? Muito obrigado por vocês darem credibilidade para o meu trabalho, por vocês me acompanharem. Desejo aí uma boa noite e amanhã a gente se vê, porque eu quero todo mundo aqui de novo. Não vamos perder a semana Seja Menos Ansiedade. Um beijão!